Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, antes de retomar aqui a aula, deixa eu só passar uns avisos aqui a vocês importantes. Bom, lembrando aqui do evento que vai acontecer amanhã, né, organizado pela Coordenação de Pesquisa, foi idealizado pela professora Tatiana, né, já mais do que conhecida, nossa querida amiga Tatiana Magalhães, e aí a Coordenação de Pesquisa abraçou a ideia, então estamos juntos aí com esse evento que vai acontecer amanhã às 19 horas, transmitido, né, pelo canal do YouTube da CEUNE. Mulher, Direito e Sociedade, uma conversa a partir da série em podcast Praia dos Ossos. Então a gente vai comentar um pouco desse caso, né, que ficou famoso ali nos anos 70 e 80, o caso Ângela Diniz, e vamos também falar um pouco sobre outros pontos que envolvem aí os direitos das mulheres e essas questões que envolvem, lamentavelmente, os vários casos de violência contra a mulher, feminicídios, etc. Quem vai participar desse evento, aqui estão, né? A Tatiana, que vai ser a mediadora, a professora Rossana, que vocês ainda lembram dela, certamente, né? Que hoje está no Piauí, aí vai, né, com essa facilidade que trazemos, né, com essa questão das atividades remotas. Então, a Rossana, mesmo lá do Piauí, vai estar junto com a gente aqui amanhã. Eu vou participar também, e a Caroline, que é nossa querida ex-aluna, advogada atuante hoje na área penal. A Carol vai estar também participando desse evento. As inscrições são gratuitas, por esse link aqui que eu vou passar para vocês, aqui pelo nosso chat. E são gratuitas, e vocês participando amanhã vai passar uma listinha de presença durante a transmissão, e aí assinando lá a lista, se inscrevendo direitinho aqui, vocês vão ter ao final o direito ao certificado de 3 horas de pesquisa. Então já vai contando aí para vocês com as horas, né, que vocês precisam de atividades complementares. Então, se vocês tiverem um tempinho livre amanhã, se não tiverem, né, nenhuma atividade extra ou coisa do tipo, então vale a pena aí conferir esse evento. E mesmo que você não possa assistir ao vivo, né? Depois aí, claro, sem o certificado, mas depois, se você quiser ver como é que foi o evento, vai ficar lá, né, guardado no canal do YouTube da CEUNE, e aí você vai poder assistir depois também, né, com mais calma. Outra coisa, né, que também outro aviso importante é que na próxima semana, aqui na nossa aula, as monitoras voltam, Carliane e Thalita, e aí eu pedi para que elas falem de outro podcast, né? Esse aqui é o Praia dos Ossos, depois, se vocês quiserem, podem ouvir, ele é mais longo, mas tem outro podcast interessante que trata de alguns temas, né, que são relacionados ao direito do consumidor, que é o podcast Prato Cheio, do site O Joio e o Trigo. E aí, Carliane e Thalita vão falar, eu separei, né, para que elas falem sobre 2 episódios específicos desse podcast Prato Cheio, que são esses aqui. A Moça da Lata, contando um pouco da história do leite moça, né, do leite condensado e do leite moça no Brasil. E o outro, Faça Amor, Não Faça Carne. Esses 2 episódios vocês depois podem ouvir, se quiserem, né, antes até a próxima aula, para poderem também fazer alguma pergunta ou abrir alguma discussão sobre o assunto, né, que as monitoras vão apresentar o seminário sobre esses 2 episódios, né, desse podcast Prato Cheio. Então, esses 2 episódios trazem a questão relacionada ao consumo no outro, né, a Moça da Lata, sobre leite condensado, aqui sobre o consumo de carne no Brasil, e tem um recorte interessante nos 2 episódios, que vocês, né, ouvindo, vocês vão perceber, que são os recortes de gênero, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre a questão de gênero lá com os direitos das mulheres, e aqui também vamos falar na próxima semana sobre esses direitos em relação ao direito do consumidor. Então, se vocês quiserem, podem ouvir os 2 podcasts, depois eu posso passar também os links aqui pelo chat para vocês, e aí, na próxima semana, as monitoras vão falar cada uma sobre um desses episódios, e aí vão falar um pouco também sobre a questão de gênero, mas também em relação à publicidade, né, que é o nosso próximo assunto que vai ser visto ainda hoje, vai começar a ser visto ainda hoje. Certo? Deixa eu passar logo aqui os links, né? Então, passar aqui primeiro o link do evento de amanhã.
certo? Então aí é só clicar nesse link, fazer a inscrição lá, bem facinho de fazer. Os certificados vão ser mandados para o e-mail de vocês, então coloquem lá na inscrição o e-mail que vocês usam mesmo, né? Porque os certificados vão ser mandados automaticamente por lá, alguns dias depois do evento. Outra coisa, né, importante, outro aviso importante aqui, a terceira atividade. Né, vocês estão fazendo aí as atividades, né, a segunda atividade, para entregar ainda hoje, né? Até a meia-noite está valendo. E a terceira atividade vem aí, eu vou mandar para vocês, amanhã vai estar lá no site para vocês, no sistema. Aqui serão, hoje, nessa terceira atividade, 3 questões de concursos e uma questão do exame de ordem. Então, vai ter essa questão aqui, né, de analista legislativo do Amapá, da Assembleia Legislativa do Amapá. A segunda questão, concurso de juiz substituto do Mato Grosso do Sul. A terceira, concurso para promotor de justiça no Ceará. E a quarta questão do exame de ordem. Atentem sempre a essas justificativas, né? Sempre tem aqui 3 questões em que vocês vão justificar conforme o CDC e a doutrina. E nessa terceira atividade, a última questão, aí vocês vão precisar buscar um pouquinho da jurisprudência do STJ, temas que já foram utilizados lá, enfim, né, para vocês fundamentarem melhor a resposta. Essa atividade é a última, né, que vocês vão fazer aqui valendo ponto, e ela vai poder ser entregue até a próxima terça-feira, sempre nessa dinâmica nossa, né, entregando sempre na semana seguinte, tá certo? E aí amanhã eu coloco para vocês essa atividade no sistema. Deixa eu passar aqui os outros links para vocês dos podcasts, né? Então, deixa eu passar por aqui. Pronto. Aí no chat estão os links dos podcasts, né? Dos episódios do podcast Prato Cheio. Os que a gente vai usar, né? O da Moça da Lata e o outro Faça Amor, Não Faça Carne. Alguma pergunta aí, gente? Eu tenho, professor. Diga, Camila. Primeiro, acho que o senhor mandou 2 links iguais. Faça amor, não faça carne. Faltou o da lata. Sobre o certificado do webinário, eu não sei se o senhor vai conseguir responder, mas sabe dizer se ele vai ser enviado por e-mail, se já foi? Eita, mandei os 2. Estou olhando aqui. Você falou aqui que eu tinha mandado os 2 links iguais. Realmente, eu vou passar o outro. Sobre o webinário da semana passada, né? Isso, Não sei. Eu não não participei sabe, da né? organização, não. Com a Tá, eu vou ver professora com a Moacir. Moacir. Tá, obrigada. Eu nem sei como é que foi a inscrição. Foi pelo DOIT também? Foi. O DOIT é fácil, então provavelmente ela deve ter preparado lá os certificados ou alguma coisa do tipo, mas não sei. Não sei porque realmente eu não participei desse. Esse que eu estou participando amanhã, eu estou organizando, né, junto com a Tatiana, e a gente já preparou os certificados, então vai ser liberado alguns dias depois. Acho que na outra semana a gente já libera os certificados para vocês. Aí vai mandar, já manda direto para o e-mail que vocês fizeram a inscrição. Agora o da Moacira, realmente tem que perguntar a ela como é que funcionará. Deixa eu pegar o link aqui do outro, para a gente poder seguir do outro episódio. Foi esse aqui. Agora sim. Para a gente poder seguir aqui com o nosso assunto. Agora foi. A Moça da Lata. Muito bem. Pronto. Se vocês quiserem ouvir outros episódios lá, tem outros. Tem até um agora que saiu do McDonald's. Foi o que saiu essa semana. Esse podcast é bem interessante. Vale a pena ouvir. Muito bem. Então, estava falando aqui do STJ, que até 2015 tinha um posicionamento, né, que admitia a denunciação à lide nos casos de fato do serviço, ou era omisso em relação a isso, né, não tinha um posicionamento concreto. Já em relação ao fato do produto, não era cabível. Mas aí, em 2015, o STJ muda de posição. Então, desde 2015, o STJ estendeu a vedação do artigo 88 do CDC também aos casos de fato do serviço, de forma majoritária, com base no agravo regimental ao agravo no recurso especial 619.161, julgado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Foi o relator, né, desse julgado, desse processo.
em abril de 2015. Mas decisões de 2012 a 2014 isoladas já davam este entendimento à interpretação do artigo 88 do CDC. Por exemplo, os recursos especiais 1.165.279, que teve como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi julgado em maio de 2012, e o recurso especial 1.286.577, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi, que foi julgado em setembro de 2013, e aqui outro julgado de número 1.249.523, que teve como relator o ministro relator Raul Araújo, julgado em junho de 2014. Então, antes da decisão de 2015, já tinham havido outros julgados que tinham se posicionado dessa maneira. Então, hoje, né, o que acontece é que, em relação aos recursos que chegam ao STJ, não há admissão de denunciação à lide em nenhuma hipótese, nem em fato do produto, nem em fato do serviço, certo? Bom, aí o artigo 88 do CDC, o que é que ele trata, né? De que trata, o que é que ele determina? Na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste código, que trata lá do fato, né, do produto, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação à lide. Então, tem uma vedação legal em relação à denunciação à lide para fato do produto e fato do serviço. Só não tem essa vedação em relação a vício, né? E aí tem outra questão não resolvida aí, né? Quanto ao outro ponto, né, o outro tipo de intervenção de terceiros, aí temos o chamamento ao processo, que tem como base os artigos 130 a 132 do Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim como está aí NCPC, né? O mesmo entendimento de vedação da denunciação à lide se aplica a esta espécie de intervenção de terceiros, no entender de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Este é o entendimento majoritário da doutrina, ou seja, o não cabimento do chamamento ao processo também nas ações consumeristas, já que também seria uma forma de atrasar o processo, porque seria o chamamento de um terceiro, e aí você teria aqueles desdobramentos, né, desse ato que poderiam fazer com que o processo tramitasse de maneira mais lenta, prejudicando o consumidor. O entendimento aqui é o mesmo em relação à denunciação à lide. Já o Flávio Tartucci entende que estas modalidades de intervenção de terceiros tumultuam o processo e dificultam o caminho judicial dos consumidores, o que acaba prejudicando os interesses dos consumidores vítimas de dano. Então, veja, o Flávio Tartucci deu uma resumida legal no que é, né, colocado aqui como razão principal para a não admissão desses casos de intervenção de terceiros. Aí, só mostrando a foto do Flávio Tartucci para quem ainda não o conhecia, né? Quem não tinha visto a foto do nobre doutrinador. Porém, o STJ já decidiu, né, também já decidiu que o chamamento ao processo é cabível nas demandas de consumo, apesar de que a última vez que o tribunal se deparou com tal questão foi no longínquo ano de 2001, já faz 20 anos. A última vez que o STJ se deparou com o assunto foi no recurso especial 313.334, que teve como relator o ministro Barros Monteiro. Foi julgado lá em abril de 2001. Então, de lá para cá, o STJ não se posicionou mais em relação ao chamamento ao processo. Então, não dá para saber se hoje, em 2021, uma ação desse tipo, um recurso especial desse tipo, vai ter o mesmo destino de admissão do chamamento ao processo. Então, não sabemos qual será o destino, né? Isso implica, né, o fato de que o último julgado foi em 2001 sobre o tema, que geralmente essas demandas não chegam até o STJ, né? Geralmente elas não chegam lá. As fotos me lembram as aulas da Celina. Querida Celina, saudades dela. Então, aí só lembrando, né, já vimos o artigo 88, ele trata mais da questão da ação de regresso e coloca a vedação, a denunciação à lide. Então, aí vamos agora para a ação de regresso, que tem como base esse mesmo artigo 88. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Já falei disso em outras aulas, mas agora indo um pouquinho mais além em relação ao tema. Então, só relendo para a gente agora focar na ação de regresso. Então, na hipótese do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos. Lembra que eu falei disso, né?
a ação de regresso ela pode tanto ser ajuizada nos mesmos autos da ação principal, como ela pode ser ajuizada em processo autônomo. Então, aqui no próprio artigo 88 abre essas duas possibilidades. Então, fica a cargo aí de quem for ajuizar a ação ou o requerimento, escolher aquilo que ele pensa que seja a melhor forma de se buscar o regresso. Então, cabimento, só repetindo, né, para deixar claro, nos mesmos autos do processo principal ou em ação autônoma. Se vier ação autônoma, aí coloca lá, ação de regresso. Se é nos autos da ação principal, né, vai adotar a mesma nomenclatura que está lá, né? Ação de indenização, ação de perdas e danos, outros nomes que venham a ser colocados. Momento do julgamento. O mérito sobre a ação de regresso só é realmente analisado após a decisão sobre a responsabilidade direta em relação ao primeiro denunciado no processo, conforme prevê lá o artigo 88 que lemos agora, ou relemos. Ou seja, a ação de regresso só é julgada após a decisão dada na ação ou na causa principal. Certo? Então, aqui o julgamento da ação de regresso é colocado num segundo momento. A prioridade é julgar a demanda do consumidor. Depois que a demanda for julgada e for procedente, claro, né, implicando aí na responsabilização desse fornecedor, né, que foi primeiramente acusado, aí sim ele vai ter a sua demanda analisada sobre a ação de regresso. Se é cabível, se não é, se vai haver ou não o regresso. Isso tanto vale no caso dos mesmos autos, e aí, num segundo momento, o juiz decide sobre o regresso, como também é cabível na ação principal. Aí a ação principal, ou melhor, a ação própria, né? A ação própria vai aguardar a decisão do processo principal para poder ser julgada. Geralmente aqui, na prática, vai haver o sobrestamento dessa ação de regresso. Então, ela vai ter um sobrestamento para se aguardar a decisão da ação principal, que envolve lá o direito do consumidor. Depois que a ação principal for julgada, aí os elementos principais para se julgar a ação de regresso, a outra ação, vão estar ali presentes. Geralmente é assim que funciona na prática quando ocorre essa ação própria de regresso, certo? Bom, é isso, né? Em relação à ação de regresso, faltava só realmente deixar mais clara essa questão sobre qual o momento de ajuizar, né, a ação, o requerimento, e quando vai ser decidida essa ação, quando vai ser decidida essa demanda, esse requerimento, se for lá nos autos da ação principal, ou esse processo, né, em relação ao processo, o segundo processo, que seria a segunda ação, a chamada ação de regresso. Certo, gente? Alguma dúvida sobre a ação de regresso e sobre as questões relacionadas à intervenção dos terceiros, que são principalmente ali denunciação à lide e chamamento ao processo? São situações, né, que não estão bem definidas, mas a gente, eu mostrei a vocês aquilo que a gente coloca como o estado da arte, né, como está agora. Muito bem, então, sem dúvidas por enquanto, maravilha. Dúvidas só na hora da prova, provavelmente. Bom, vamos seguir. Agora a gente segue para mais um assunto aqui, que é a publicidade no direito do consumidor. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Vai ser o assunto que a gente vai levar também para a próxima aula. Vai ser, inclusive, o tema, né, do seminário que as meninas vão apresentar, a Carliane e a Thalita, com base no podcast Prato Cheio. Então, a gente vai dar seguimento aqui a essa questão da publicidade no direito do consumidor. Vamos, então, aprofundar um pouquinho mais essa análise. Bom, primeiro, começando a analisar qual é o sistema adotado pelo direito brasileiro, porque em vários países você tem sistema único, sistema misto ou híbrido, como é o caso nosso, ou um sistema inteiramente privado, já que não tem uma lei específica sobre isso. Então, vamos ver como é que funciona no caso do Brasil. No caso brasileiro, a nossa regulação é mista. Então, nós temos uma regulação legal, feita principalmente pelo CDC, mas também podem existir outras leis esparsas, e existem, né? E também aqui existe o controle privado, próprio das empresas, que é feito por meio do Código de Autorregulação Publicitária e do chamado CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária. Tanto o Código de Autorregulação Publicitária quanto o CONAR, eles têm aplicação privada.
Então, o CONAR é formado por um grupo de pessoas que são representantes das empresas. Então, e do grupo, né, dessa questão do setor publicitário. Então, eles têm uma autorregulação, mas também existe a regulamentação legal. Então, aqui no Brasil, nós temos o sistema misto. Em outros países, só vai haver autorregulação, porque não tem lei. Em outros países, o sistema é mais rígido e só vai ter regulação por meio da lei. No Brasil, resolvemos adotar um sistema mais flexível, que tem lei e tem também a autorregulação publicitária, certo? Agora vamos a um princípio básico da publicidade, né? Toda publicidade, toda qualquer publicidade, propaganda no Brasil tem que seguir esse princípio, que é o chamado princípio da vinculação. Ele está previsto no artigo 30 do Código do Consumidor, que determina o seguinte: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, essa é a ideia fundamental aqui, para se entender como é que funciona a publicidade ou propaganda no Brasil. O princípio da vinculação é fundamental. Então, toda e qualquer publicidade feita, ela vincula o seu fornecedor, certo? Não necessariamente a empresa publicitária que eu estou falando aqui, é o fornecedor daquele produto ou serviço, certo? Então, uma vez que foi feita aquela publicidade é vinculativa, ela já configura, né, ali, né, se houver do lado do consumidor a aceitação, ou seja, se ele vai comprar ou adquirir aquele produto ou serviço por conta desse ato publicitário, então isso já vai integrar o contrato. É aquele ato pré-contratual que eu já falei em outras aulas, certo? Então, toda e qualquer publicidade vincula. Por isso que existe grande responsabilidade, ou deve haver, né? Uma grande responsabilidade da empresa de publicidade, principalmente do fornecedor, com relação às informações que serão veiculadas nesse anúncio. Porque anúncios falsos, anúncios mentirosos vão levar a punições. Punições tanto do ponto de vista administrativo, quanto ou civil, consumerista, quanto a punições do ponto de vista penal. Pode haver até crime aí em relação a essa publicidade veiculada. Então, o princípio fundamental aqui para o direito do consumidor é o da vinculação. Então, uma vez que foi publicado aquele anúncio, ele já vincula o fornecedor. Aquela informação, portanto, vai compor o contrato, vai integrar o contrato futuro a ser assinado, certo? Então, vamos destrinchar um pouquinho mais isso. O princípio da vinculação serve tanto para a oferta quanto para a publicidade. A vinculação ela é expressa de duas formas. Primeira, obrigando o fornecedor, mesmo que este se negue a contratar. Então, uma vez veiculado o anúncio, não tem como voltar atrás. Ele vai ter que, né, seguir aquilo que está na publicidade veiculada. Segundo, introduzindo-se e prevalecendo em contrato eventualmente celebrado, mesmo que o texto do contrato busque afastar o caráter vinculante ou estabeleça disposição diversa da divulgada pela publicidade. Aí, nesse caso, esse tipo de cláusula que vai trazer essa contradição vai ser nula, porque o que vai valer é o que está na publicidade. Por isso que tem que ter todo cuidado, né, para não se colocar ali informações falsas ou mentirosas. Seus pressupostos são a veiculação da informação, a sua divulgação para o consumidor e a sua precisão. O exagero, que nos termos publicitários é chamado de puffing, não obriga o fornecedor. Então, é possível que você até possa dar uma dosada a mais, que você ultrapasse um pouquinho o limite do aceitável, né? Mas que seria esse tal exagero. Só que esse exagero não pode ser também um exagero, né, extremo. São exageros necessários para tentar conquistar o consumidor. Mas esse exagero não pode chegar ao ponto de ser algo mentiroso, né? Então, aquelas informações do tipo, o melhor preço do mercado, né, o melhor atendimento, essas informaçõezinhas assim, elas não chegam a trazer essa obrigação, como o Artemio colocou, exagerinho, né? Então, seria isso, né? Algo que passou um pouquinho do limite do aceitável, mas é algo que, mesmo assim, ainda é aceitável dentro das relações sociais. Então, aqueles slogans, né? O melhor atendimento do mercado, o melhor produto, não sei o quê. Isso é até aceitável. Até que se prove o contrário, né?
Então, esse exagero é possível, é cabível, mas não se pode chegar a extremos, certo? A ideia da vinculação é essa. Agora, algumas regras básicas sobre a publicidade. Primeira, a obrigação de cumprimento da oferta. Aqui vai valer a máxima do prometeu, cumpriu, certo? Caso isso não ocorra, o artigo 35 do CDC vai estabelecer 3 alternativas para serem escolhidas pelo consumidor que não eximem o fornecedor de incorrer em eventuais indenizações por perdas e danos. A ideia aqui é basicamente parecida com aquela do vício, né? Então, teve aqui um anúncio viciado, lá vem 3 soluções que o consumidor pode buscar, segundo o artigo 35. Então, prometeu, tem que cumprir. Se não cumprir a promessa, o consumidor pode buscar uma dessas 3 alternativas. De novo, mais uma vez, a escolha é do consumidor, não do fornecedor e nem da empresa de publicidade. Então, o que é que determina o artigo 35 do CDC? Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Então, o consumidor exige que aquilo que foi veiculado seja cumprido, né? Vai exigir o cumprimento da promessa pelo fornecedor. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Não tem mais aquele serviço, não tem mais aquele produto que foi, né, veiculado no anúncio. Mas tem outro parecido, equivalente, dá para aceitar, né? Mas, claro, aí vai ter a possibilidade de negociação, pagar menos ou pagar mais, a depender do serviço oferecido ou produto. E o 3, rescindir o contrato com o direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, é possível rescindir o contrato, ter o dinheiro que foi gasto ali até o momento devolvido com juros e correção monetária. Isso, claro, não vai impedir que o consumidor ingresse com a ação de perdas e danos, certo? Então, são as 3 opções aí nesses casos. Lembrei até de um caso sobre Red Bull que foi processada por causa de sua publicidade Red Bull da Asas. O autor alegava que tomou o produto... Exatamente, é aquela questão do exagero, né? O exagero não obriga. Então, nesse caso da propaganda do Red Bull da Asas, né? Claro, logicamente, que você vai tomar o energético lá sabendo que não vai criar asas, né? Então, não dá para levar literalmente ao pé da letra, né, aquilo que está lá, né? Mas no Brasil tem muitas pessoas que estão hoje, né, como tem uma chargezinha, né, de um humorista, o homem literal, né? Todo mundo quer levar ao pé da letra. Não é bem assim. Muitas vezes, né, são só figuras de linguagem e isso é admissível. Segunda regra, irretratabilidade da oferta publicitária. A oferta é irretratável, porém não é ilimitada, né? O anunciante ele pode estabelecer limites temporais, quantitativos e geográficos para determinar o alcance preciso da publicidade veiculada. Isso é até uma coisa que gera muita polêmica, principalmente quando se fala em sites, né, que colocam lá frete grátis. Aí coloca apenas para Sul e Sudeste. A gente que mora aqui no Nordeste quase nunca tem frete grátis, né, nessas empresas. Então, isso é algo que nos deixa incomodados, mas acaba sendo um mero aborrecimento, desde que isso esteja bem claro na publicidade. Então, tá lá, promoção, frete grátis, apenas para Sul e Sudeste. Pode, né? É algo que não deveria acontecer, mas pode, né? Não é como fala lá a Keila, né? Aquela atriz, né? Ilana Kaplan, que tem a personagem, né? A Keila Melman, acho que é. Aí pode, né? É de bom tom, não é de bom tom. Então seria isso, né? Então aqui dá para colocar na publicidade, e é necessário colocar, inclusive, para deixar tudo bem claro, limites temporais. Então a promoção vale de tanto de tal a qual dia. Por exemplo, promoção válida durante o mês de maio de 2021. Então você sabe ali, do dia 1º ao dia 31 de maio está valendo aquela promoção, né? Quantitativos, aquela velha história, promoção enquanto durar o estoque. Não é muito legal isso não, né? Seria melhor colocar lá na publicidade o limite, né? Promoção limitada a 1.000 produtos, ou cada pessoa pode comprar no máximo 2 unidades, algo do tipo.
E o limite geográfico seria esse, né? Promoção válida apenas para as unidades do sul e sudeste do país. Promoção válida apenas para as unidades de Maceió, Alagoas, algo do tipo, certo? Isso é possível. Então, dá para colocar esses limites, né? Mas isso também faz parte da irretratabilidade. Não dá para mudar depois, né, essa promoção. Se bem que, às vezes, se coloca erratas e tudo mais, desde que seja bem informado, pode, né? Outra regra, responsabilidade civil objetiva e solidária entre o fornecedor anunciante e as empresas contratadas para fazer o anúncio. Então, existe aqui, do mesmo jeito, né, que nas outras relações consumeristas, a responsabilidade objetiva e também solidária entre o fornecedor, que é o anunciante, né, e as empresas de publicidade que foram contratadas para fazer o anúncio. Apesar de que somente o anunciante disporá de meios para acionar a agência de publicidade e o veículo de comunicação, na grande maioria dos casos. Por tal razão, na prática, o fornecedor preferencial a ser acionado pelo consumidor é o anunciante, o fornecedor do produto ou serviço. E aí, claro, temos aqui uma situação em que, às vezes, ele nem é o real causador do dano, pode ser a própria empresa de publicidade que fez uma publicidade, né, imprecisa, uma publicidade que não captou ali o interesse do anunciante, foi preconceituosa, levou, né, induziu o consumidor a erro, pode até ser a empresa de publicidade a real causadora do dano, mas aí geralmente se ajuiza a ação contra o fornecedor, propriamente, né, o anunciante, e ele que entre lá com a ação de regresso contra a empresa de publicidade, certo? Geralmente é assim que funciona. Outra regra é o dever de informar. Claro, né, isso é fundamental em qualquer propaganda, em qualquer publicidade, em qualquer anúncio. O dever de informar está previsto no artigo 31 do CDC, e aí traz, nesse artigo, né, se traz um caráter enumerativo, né, dessas disposições. Então, o artigo 31 determina o seguinte: a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. No parágrafo único, existe a previsão sobre produtos refrigerados, especificamente. As informações de que trata este artigo nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével. Então, não com qualquer tinta lá que, né, congelou, descongelou, vai desaparecer. Tem que ser uma tinta indelével que não, né, apague ou não borre, né, por conta do processo de manipulação ali. Refrigera, descongela, enfim. Então, essas informações têm que estar previstas no anúncio, né? E a ideia é que eles não fiquem só na letrinha miúda, né? Ou naquela propaganda tão corrida que você nem mal consegue entender, né? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eles estão colocando isso tão rápido que às vezes você nem ouve direito o que é que está sendo colocado ali. Então a ideia é que isso seja colocado de maneira clara, objetiva, que seja perceptível para o consumidor, e não nas letrinhas miúdas. A letrinha miúda, a palavra falada rapidamente, isso pode gerar responsabilidade para o fornecedor. Então, atenção, né, ao fornecedor, anunciante e à empresa de publicidade também. Outra regra, embalagem e rotulagem também podem ser objeto de regulação pelo seu design, tamanho e forma, e por sua decoração, palavras e imagens impressas. Isso está lá no artigo 37, parágrafo 1º do CDC. E se essa regra não for obedecida, isso pode incorrer em publicidade enganosa, induzindo o consumidor a erro, né? Então, o tamanho, a forma, né, o design do produto, a sua decoração, isso pode levar o consumidor a ser induzido a erro, principalmente quando é uma marca secundária que quer imitar aquela marca mais conhecida. Quem nunca viu isso, né? Então, todo cuidado é pouco, né? Tem que se ler todos os detalhes ali do produto ou do próprio serviço para que se tenha acesso à informação precisa. Mas se essa informação for prejudicada, né, por conta de imitações aí que querem ser iguais ao original, aí isso pode gerar a chamada publicidade enganosa. E, claro, vai gerar dano para o consumidor.
Em relação à proteção do Estado, né? Como é que o Estado brasileiro age em relação à publicidade enganosa ou abusiva ou clandestina? A clandestina entra no chamado merchandising e a propaganda subliminar, que são duas espécies um pouquinho diferentes. São parecidas, mas não são iguais. Depois eu falo melhor sobre isso, né? Sobre essas duas. Ideia de controle sobre a publicidade, não sobre o anúncio em si. E aqui existe a garantia da liberdade de expressão de conteúdo, uso de imagem e de símbolos no anúncio em si. Então, o controle aqui é geral, certo? Não vai haver um controle sobre o que será veiculado, o conteúdo, senão vira censura, né? Então, aqui a ideia é um controle geral sobre a publicidade em si, não sobre o que está lá especificamente colocado no anúncio. Então, permanece a garantia da liberdade de expressão do conteúdo, do uso da imagem, de pessoas, objetos, etc., né, lugares, paisagens, e de símbolos nesses anúncios. Claro, desde que não firam os direitos de outrem. Vale lembrar que, apesar da Constituição de 88 não distinguir publicidade de propaganda, o CDC trata especificamente da publicidade, que tem fins comerciais, e não da propaganda, que tem fins ideológicos, religiosos, filosóficos, políticos, econômicos ou sociais. Então, o CDC acaba usando essa distinção que é mais comum ao meio do marketing. Né? Na área do marketing se faz essa distinção entre publicidade e propaganda. Então, a gente costuma usar aqui a palavra publicidade, né, que tem fins mais de mercado, de comércio, e não usamos propaganda, já que essa tem mais fins, outros fins, né, ideológicos, religiosos, filosóficos, políticos, econômicos ou sociais. E até há essa distinção no mercado entre publicidade, que seria no âmbito privado, e propaganda, que seria no âmbito do governo, se bem que, em alguns momentos, o governo também age em relação ao mercado, e aí teria também publicidade governamental, certo? Aí os tipos de publicidade, né? Indo mais além dessa questão da proteção do Estado e da publicidade no direito do consumidor. A primeira forma de publicidade é a chamada institucional ou corporativa. Essa aí é voltada ao anúncio da própria empresa com objetivos de longo prazo. Pode ser usada para buscar alterar uma imagem negativa construída pelo público em relação a determinada empresa. Lembra de dois casos. Um nacional, que é o da Samarco, né? Aquela publicidade que eles geraram, né, para mostrar como era a empresa, a suposta responsabilidade ambiental e tudo mais. E lembra de outro caso aqui local, Braskem, né? Como a publicidade é feita pela Braskem, né, nos meios de comunicação, internet, TV, etc., para mostrar, né, que é uma empresa também comprometida com o meio ambiente, com o bem-estar do povo alagoano, em especial do povo de Maceió, e que eles estão agindo aí para tentar, né, minimizar os danos que o pessoal do Pinheiro e de outros bairros também estão sofrendo. Então, essa seria a publicidade institucional ou corporativa. Então, ela visa, né, tentar melhorar a imagem da empresa perante o público em geral. Então, ela tem objetivos de longo prazo. Não é vender, né, salgema, no caso da Braskem. Não é vender minério de ferro, no caso da Samarco. É vender a imagem da empresa para que ela seja restituída ou restabelecida, né, ou reconstituída depois de situações que, né, notadamente, geraram prejuízo à imagem da empresa. Então, esse é o objetivo da primeira espécie de publicidade institucional. Então, a segunda, a promocional, é voltada ao anúncio de produto ou serviço específico com objetivo de curto prazo. São as formas mais comuns de publicidade voltadas para fins comerciais. Então, aquelas propagandas, né, em geral, publicidades, anúncios, que a gente vê nos intervalos da TV, ou naqueles intervalos, ou no meio dos vídeos, né, de YouTube, etc., é a promocional, né, para vender aquele produto, para vender aquele serviço com objetivo de curto prazo, certo? Na próxima aula a gente continua falando sobre essas formas de publicidade. Falta menos de um minuto para acabar esse pedacinho da aula, então vou encerrando por aqui. Não percam o evento amanhã, espero vocês lá, né, no Mulher, Direito e Sociedade, e a gente se vê de novo aqui na aula na próxima terça. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Gostei da sua recuperação, Artemio. Boa. É isso aí. Essa é a ideia. Tchau, gente. Boa noite, boa terça, boa semana.